vestibulando! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Professor Rafael Isidoro trazendo aí pra gente uma nova temporada, Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo. Essa temporada será constituída por uma quadrilogia, pessoal. No primeiro e no segundo vídeos, eu vou resolver a primeira fase da prova. E no terceiro e quarto vídeos, resolveremos a segunda fase da prova, tá legal? Então a gente começa hoje aí a nossa temporada, serão 4 vídeos, tá legal? Vai aparecer na tela para você o enunciado da primeira questão, ok? Como de costume, pause o vídeo, leia o enunciado com atenção e dê o play novamente. Lembrando que na descrição do vídeo tem o Instagram do Prof com dicas rápidas para você e ainda um link com diversos exercícios para você poder praticar. Sem mais delongas, vamos trabalhar, vamos nessa! Partiu resolver a questão número 51. Galera, são 9 questões da primeira fase, ok? Então neste vídeo nós vamos resolver 5 questões e no próximo vídeo 4 questões, tá legal? Isso da primeira fase. Bom, nessa questão ele quer a fórmula mínima de um ácido chamado ácido rosmarínico. Ele fala que esse ácido é constituído apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Ele não me dá as quantidades, obviamente, por isso eu coloquei X, Y e Z aqui, mas ele fala que na combustão completa ele produz 18 mol de CO2 e 8 mol de H2O. E ele diz ainda que a massa de oxigênio existente na molécula é 11 vezes a massa da quantidade de hidrogênios existentes nessa molécula. Qual é o primeiro passo? Escrever a reação de combustão. Então vamos pegar lá o nosso CXHYOZ, ó, CXHYOZ, ele falou que é 1 mol, ok? Então para 1 mol deste ácido, e como que eu escrevo uma reação de combustão? Reação com oxigênio, ok? Produzindo aí o CO2 e produzindo a água que ele falou. Só que aqui eu já tenho as quantidades, né? Ó, 18 de CO2, ok? Ó, 18 de CO2 e 8 de H2O. Eu não sei qual é a quantidade do oxigênio aqui e isso não é importante. Vou colocar um K aqui, ó. É o coeficiente do O2, não vamos precisar dele. Porque o que importa é descobrir o valor, o que importa é descobrir o valor numérico destas incógnitas aqui, para depois eu chegar na fórmula mínima. Tá fácil, galera. Sabe por quê? Olha, eu vou puxar aqui o carbono. Galera, para onde vai todo o carbono na combustão? Para o CO2. Esse 18 aqui, esse 18 é o meu X. 18 carbonos. Então eu já tenho aqui, ó, 18 carbonos. Hidrogênio. Para onde vai todo o hidrogênio na combustão? Para a água. Toma cuidado aqui, porque no caso da água eu tenho 2 vezes o 8. Então eu tenho 16 hidrogênios, ok? Então são 16 hidrogênios. Tá faltando quem? O oxigênio. Vou puxar separadinho aqui em uma outra parte. Ó, presta atenção nessa parte aqui, galera. Vem comigo, ó. Ele fala que a massa do oxigênio, ó, a massa do oxigênio, 8 vezes a massa do hidrogênio. Só que a massa do hidrogênio aqui é quanto? 16. Tá, tudo bem então. Nesta prova, você tem a tabela periódica para consultar. Acontece que 16, galera, 16 é a massa atômica do oxigênio. Se você olhar na tabela periódica, você vai ver lá, oxigênio 16, isso já é a sua massa. Então se eu estou fazendo 8 vezes 16, eu vou ter a massa total do oxigênio, beleza. Depois, para descobrir a quantidade de oxigênio, o que eu ia ter que fazer? Dividir por 16. Significa que o 8
já é a quantidade de oxigênios que eu tenho na molécula. Não tem por que multiplicar para depois dividir por 16. Então 8 já é a quantidade que eu tenho de oxigênio. Pegaram a jogada? A gente ganha tempo aqui, ó. Só que essa não é a resposta, porque ele quer a fórmula mínima. Então eu tenho que fazer aqui uma divisão por um denominador comum, pelo máximo divisor comum, na verdade. Então se a gente analisar os três valores aqui, eu consigo dividir no máximo todos eles por 2. Dividindo tudo por 2, nós vamos chegar em C9, H8, O4. Essa aqui é a resposta da questão 51, que nos leva à alternativa B. Beleza? Tá aí no gabarito para vocês. Essa foi a primeira questão. Vai aparecer aí na tela o enunciado da questão 52. Pausa o vídeo, leia com atenção e dê o play novamente. Vamos nessa! Questão número 52, cujo tema é radioatividade, equações nucleares. Ele fala aí de um isótopo radioativo chamado Ómio, cujo símbolo é HO e a massa é 166. Ele fala que durante a sua emissão nuclear ocorre liberação de uma partícula beta e também emissão gama. Então vamos escrever aqui a equação nuclear. O que ele está querendo? Ele está querendo saber qual vai ser o produto dessa reação, que elemento que ele vai produzir durante essa emissão radioativa. Como que a gente escreve uma equação nuclear? Bom, você começa do jeito normal. Reagente é o ómio, onde a massa é 166. Isso ele me deu. E aí ele vai produzir um elemento X desconhecido, não sei quem é esse cara, mas eu sei que ele produz uma partícula beta, a beta é massa 0 e carga -1, e produz também a emissão gama. O gama aqui é só de enfeite, galera, porque não vai dar diferença 0 e 0 aqui, ok? Só que aí eu vou ter que consultar a tabela periódica para poder saber qual é o número atômico do ómio. E consultando a tabela periódica, você vai pegar esse número atômico aqui, ó. A tabela periódica está na prova. Então eu sei que ele é 67 aqui, ó. Tudo bem? Bom, o que eu tenho que fazer? A massa inicial tem que ser igual à soma das massas finais. O número atômico inicial tem que ser igual ao número atômico final. Então olha lá, ó. 0, 0 para chegar em 166 é o próprio 166. Agora, que número que eu somo com o 0 e com o -1 para dar 67? 68. Então aqui é 68. Beleza, eu já descobri o número atômico do elemento. Por que isso é importante? Porque agora eu volto para a tabela periódica e aí eu descubro que o elemento em questão é o érbio. Pode olhar na tabela periódica, você vai ver que ele tem o número atômico 68. Essa aqui é a resposta. Isto nos leva à alternativa, deixa eu conferir o gabarito, a alternativa A. Então tá aí uma questão bem simples sobre radioatividade, beleza? Dica, hein? A soma das massas dos produtos tem que ser igual à massa do reagente. A soma dos números atômicos aqui embaixo, ó, das cargas elétricas dos produtos tem que ser igual à do reagente também. Fechou? Vai aparecer aí o enunciado da questão 53, mesmo esquema. Espero você. Vamos lá! Questão número 53, tema abordado, gases ideais ou perfeitos.
Segunda vez que eu tô gravando essa questão, pelo simples fato de ter chegado no final dela, e aí eu fui olhar, a câmera não estava ligada. Ó que beleza, tô gravando de novo. Vamos nessa, galera. O que ele quer? Bom, primeiro que ele te dá uma transformação gasosa, onde o volume é constante e não tem alteração da massa, beleza? Então nós temos aqui a lei de Charles-Gay-Lussac, transformação isocórica ou isovolumétrica, volume constante. Porém, a galera geralmente confunde essas transformações gasosas, por quê? Porque tem a lei de Boyle, tem a lei de Charles, tem a lei de Charles-Gay-Lussac, tem depois a equação de estado dos gases, PV igual a nRT. Então, quando não mexe com massa, com número de mol, você já exclui Clapeyron, PV igual a nRT. E qual das outras eu devo usar? A minha dica é sempre a seguinte: escreva a equação geral dos gases, a completinha, aquela que é assim, ó. P1, V1 dividido por T1 igual a P2, V2 dividido por T2. Já vou explicar o porquê de você escrever a equação completa, ó. Rapidinho aqui. Então vamos lá, ó. Escrevi, professor, tá aí a equação geral dos gases ideais ou perfeitos. Feito isso, você analisa o enunciado. Existe aqui alguma variável que é constante, que não muda? Existe. O volume não muda. Então aí você elimina o volume da equação. Vai sobrar bonitinho para você as grandezas que você tem que trabalhar, que nesse caso é pressão e temperatura. Sobrou pra gente a lei de Charles-Gay-Lussac, tá legal? Outra coisa que é importante, cuidado, hein? A temperatura está em graus Celsius, não pode usar graus Celsius nessas fórmulas, tem que ser Kelvin. Para chegar em Kelvin, a gente adiciona 273 unidades ao valor numérico que está em graus. E uma outra coisa importante é que ele não fornece a pressão inicial, ele está querendo a pressão final. Mas nas respostas você vai perceber que todas elas estão em função de P1. Então eu não tenho que me preocupar com P1. O que eu tenho que me preocupar é o seguinte, P2. É o P2 que está na parada. Então eu vou isolar o P2 e o meu T2 vai multiplicar P1 aqui e dividir por T1. Eu vou deixar a equação pronta. Então, ó, vai ficar assim, hein? Prestem atenção aqui, ó. O meu P2, ele é igual a P1 vezes T2, P1 vezes T2, dividido por T1. Legal. Só que eu não posso, como eu disse, usar esses valores numéricos aqui. Se você fizer isso, dá a resposta errada, vai dar a resposta errada e pode ter certeza que tem essa resposta errada no gabarito para quem não fez a conversão. Então vamos fazer a conversão aqui, ó. T1, atenção, hein? T1, qual que é o valor? 47. Aí eu somo 273 unidades, resultando em 320 Kelvin, beleza? T2. T2 tá fácil, gente. 147. O que ele fez? Ele adicionou 100 unidades. Então eu adiciono 100 unidades aqui, ó. 420 Kelvin. Esses são os valores que eu devo utilizar na fórmula. Então tomem muito cuidado. Tem muita gente que se empolga, acaba usando graus nas fórmulas, até conhece, mas esquece dessa conversãozinha básica. Temperatura sempre em Kelvin, em qualquer fórmula sobre gases ideais ou perfeitos, tá legal? Agora eu vou voltar então para minha equação inicial e aí a gente vai responder. Vamos lá, ó. P2. P2 é igual. P1 não vai mudar, que multiplica T2, cadê o T2? 420, ok? Dividido por T1, que é 320. Claro que você vai fazer a continha só do valor numérico, o P1 vai ficar, e você vai chegar em um valor aproximado, ok? Essa divisão não dá exata. Você vai chegar aqui, ó, P2 é aproximadamente P1
que multiplica 1,31. Tá legal? Então essa aqui é a resposta da questão número 53, que nos leva ao gabarito, deixa eu confirmar aqui, B. Gabarito B da questão 53. Tá na tela o enunciado da questão 54, aquele mesmo esquema. Pausa o vídeo, leia e dê o play novamente. Vamos lá! Penúltima questão do nosso vídeo, número 54, tema abordado, pH e concentração de H+ na solução. Ele te dá duas soluções, a saliva e o suco gástrico. Ele fornece para você 2 pHs. pH do suco gástrico, 2. pH da saliva, 7. Tudo isso está no enunciado. Ele quer saber a razão entre a concentração de H+ do suco gástrico, que é o ácido clorídrico do nosso estômago, para a saliva, a concentração de H+ da saliva é quanto? Então eu tenho que saber qual é a concentração de H+ em cada caso. Galera, muito tranquilo fazer isso. Olha só. Concentração de H+ do suco gástrico, que é o HCl. Como é que eu encontro a concentração de H+ a partir do pH? Base 10, e o pH vira expoente com o sinal oposto. Se aqui é 2, então aqui o expoente é -2 na unidade mol por litro. Beleza, encontrei o primeiro. E o segundo vai ser figurinha repetida, claro que só vai mudar o valor numérico. Concentração de H+ na saliva, igual, base 10, novamente, expoente, olha lá a saliva, 7, sinal oposto, -7, unidade mol por litro. Então a razão entre as concentrações aqui, eu vou chamar de R, a minha razão será 10 a -2, dividido por 10 a -7. Cuidado com a matemática aqui, hein, galera? Ó, mol por litro vai cortar, por isso que eu nem coloquei ali, beleza? A resposta é só um valor numérico. Mantém a base e subtrai os expoentes. -2 menos -7 vai dar -2 mais 7. Então, 10 a quinta. Então, resposta 10 a quinta, ok? Cuidado aí com as regrinhas de potenciação. Conferindo o gabarito aqui, letra B, beleza? Então tá aí pra gente, questão 54, letra B, não foi tão difícil. Vamos agora para a última questão do nosso primeiro vídeo da quadrilogia. Mesmo esquema, pausa o vídeo, leia com atenção e volta aqui pro prof. Vamos lá! Última questão do nosso vídeo, questão número 55, cujo tema abordado é cinética química. Especificamente falando, lei de ação das massas, ou lei da velocidade, ou ainda lei de Gutenberg-Wade. Essas questões, como que elas trabalham? Elas fornecem uma tabela com dados experimentais e geralmente eles pedem qual é a lei da velocidade. Neste caso, ele me dá a lei da velocidade. É claro que ele não fornece os expoentes. A reação química que ele deu aí, pessoal, no enunciado, não importa para nós, porque a lei da velocidade só depende dos reagentes, nunca dos produtos, tá bom? Então já pode esquecer a reação química aí. Mas o que ele pede é a ordem global da reação. Para quem não se lembra o que é ordem de reação, é o próprio expoente da espécie química. Ordem de reação do NO2 é o X e o seu valor numérico.
Ordem de reação do ozônio é o Y, o seu valor numérico. Mas, professor, o que é ordem global da reação? O somatório dos expoentes. Nós estamos procurando isso aqui, ó. Quanto vale X mais Y? É isso que vai responder a nossa questão. Basta encontrar o valor de X e o valor de Y. E aí, galera, o que eu tenho para dizer para vocês? A turma costuma fazer a maior bagunça com as equações aqui, mas existe um método muito prático para você encontrar esses expoentes. E é claro que o prof vai explicar qual é esse atalho, qual é esse método prático. Bom, vamos falar do X. Para X. O X pertence ao NO2. Então nós vamos escolher dois experimentos, concentra no que eu vou falar. Nós vamos escolher dois experimentos onde a concentração do NO2 tenha variação, mas a concentração do ozônio seja constante. Então, para achar o valor de X, o NO2 tem que mudar, mas o O3 não pode mudar. Vamos procurar isso? Onde o O3 é constante? Aqui, ó. Notem que do experimento 2 para o experimento 3, ó, não teve variação do O3, mas teve variação do NO2. Então, ó, o que eu vou fazer? Você vai puxar uma setinha aqui, ó, presta atenção, hein? Ó, eu vou puxar uma setinha aqui e vou analisar. Dos 5, os expoentes, cuidado com as potências, tá, gente? Sempre analise antes as potências e veja se elas têm os mesmos expoentes. Senão você tem que fazer um ajuste aí para chegar no mesmo expoente, senão dá errado. Ó, do 5 para chegar no 2,5, eu tive que multiplicar por quanto? Por meio, 1 sobre 2. Porque na verdade ele dividiu por 2. Então eu fiz isso, ó. Vezes 1 sobre 2. Aí você vai lá para a velocidade agora e analisa. O que aconteceu com a velocidade quando eu fiz essa alteração? A mesma coisa, ele foi para metade. Então, vezes 1 sobre 2. Beleza? Esse é o primeiro passo. Agora, o que você vai fazer? Você vai igualar esses dois valores, ok? Ó. 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 2. Só que eu tenho que me lembrar que esse primeiro aqui, ó, ele tem o expoente x, ó. Ele tem um expoente x. Pronto. Montou a equação. É sempre assim, ok? Como no caso as bases são as mesmas, a gente sabe que está escondidinho aqui o expoente 1. Anulamos as bases, então x é igual a 1, ok? Então sabemos já que o x é igual a 1. Ok, feito. Agora eu vou para o y. Para y. O expoente y é de quem? Do ozônio. Ele é da concentração do ozônio. Mesmo procedimento. Eu tenho que escolher dois experimentos onde haja variação para o ozônio, mas simultaneamente não haja variação para o NO2. Só o ozônio pode mudar. Vamos procurar. Olha lá, ó. Experimento 1 e experimento 2. Olha lá, ó. O NO2 é constante. O ozônio tem alteração. Então vamos fazer a análise aqui, ó. Já que ele é constante, posso trabalhar só aqui, beleza? O que foi que aconteceu? Que o 1 virou 2 aqui, já que a potência é a mesma. Ele dobrou, ó. Vezes 2. Agora eu vou lá para a velocidade. O que foi que aconteceu com a velocidade? Dobrou também, beleza. Nem sempre é assim, viu, gente? Às vezes dobra, aqui quadruplica. Às vezes aqui triplica, aqui é vezes 9 e assim por diante. Aqui essa questão está acontecendo de dobrar, dividir, dividir, mas nem sempre os valores são iguais. Por isso que é importante você lembrar que
no primeiro membro você tem que colocar um expoente aqui, tá legal? Senão a resposta sempre vai ser 1, e ela nem sempre é 1. Vamos montar então, ó. 2 igual a 2. 2 igual a 2. Só que o meu primeiro 2 depende do y, então eu jogo o expoente y aqui. Como as bases são iguais, a gente sabe que aqui está o 1 escondidinho. Anulamos as bases e y é igual a 1, tá legal? Esse método, galera, sempre dá certo, pode confiar, ok? A única coisa, como eu disse para vocês, tomem cuidado, porque nem sempre esses valores vão ser iguais e o primeiro valor, aquele da concentração, você deve colocar o expoente em questão, tá legal? Bom, achei o x e achei o y. Eu já sei que o x vale 1, eu já sei que o y vale 1, portanto, a ordem global, que eu vou chamar de OG, é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Pronto. Essa é a resposta da questão 55. Conferindo o gabarito aqui, letra E. Então tá aí, galerinha, a resposta da nossa última questão. No próximo vídeo, resolveremos as 4 últimas questões da primeira fase e rumo aí até o 4º vídeo, que vai ser o final da nossa quadrilogia. Por enquanto, beijos, abraços, bons estudos e até a próxima. Tchau!